E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitson do canal Programador Excel VBA e nesta aula a gente vai estar aprendendo a criar um cadastro. Isso mesmo, a gente vai estar salvando as informações do nosso formulário em uma base de dados. E vamos estar utilizando recursos que vão nos auxiliar e vão deixar os nossos códigos bem mais enxutos. Então vamos utilizar recursos para criar o nosso ID autoincrementável e também para salvar as nossas informações sempre na primeira linha vazia da nossa planilha. Então fica comigo aí até o final que você vai estar aprendendo a criar um formulário aqui no Excel para salvamento dos seus registros. O formulário que eu vou estar utilizando, se esse vídeo aí bater os 50 likes, eu vou estar disponibilizando o arquivo auxiliar no nosso comentário fixado. Então deixa aquele seu gostei para que o vídeo possa bater os 50 likes. Então o que a gente vai estar aprendendo aqui, ó? Observe que eu tenho já alguns campos criados e eu quero pegar essas informações e está salvando nessa base de dados, sempre salvando na primeira linha vazia do nosso cadastro. Então observe que o meu cabeçalho está entre a primeira e segunda linha e eu quero salvar a parte da minha terceira linha, sempre criando aquele nosso ID autoincrementável e também fazendo aquela pergunta ao nosso usuário se ele realmente deseja salvar o registro ou não. Para termos acesso ao Visual Basic Edito, pressione Alt mais F11 e teremos acesso ao Visual Basic Edito, nosso VBE. Então podemos tanto ir através da guia Exibir, Project Explorer, como podemos estar pressionando a tecla Ctrl mais R para estarmos exibindo o nosso Project Explorer. Então o userform que eu vou trabalhar é esse daqui, ó, userform 1. Então lembrando, se batemos os 50 likes, eu vou disponibilizar o arquivo auxiliar aí no comentário fixado. O arquivo auxiliar conterá aqui os nossos formulários, já com os nossos botões já colocadas as imagens, para que fique fácil você apenas assistir esse vídeo e fazer a programação junto comigo. Então observe, ó, o que a gente vai estar fazendo aqui. Eu vou estar salvando as minhas informações. Observe que nesse momento eu tenho aqui três plans: a plan 1, que é a minha menu, a plan 2, que é a minha cadastro, e a minha plan 3, que é a conf. Lembrando que sempre é interessante que a gente utilize o codename. E quem seria esse codename? Seria esse nome aqui fora do meu parênteses, ó, o plan 2. Esse nome entre parênteses, que é o nome cadastro, é aquele nome superficial que qualquer pessoa pode estar alterando. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Observe que eu tenho alguns campos. Por exemplo, se eu clicar sobre esse, propriedades, observemos, o nome desse objeto aqui é o TXT-OS. Já esse outro objeto aqui é o TXT-Cliente. Esse aqui é o meu TXT-Motor. Então observe que todos os meus objetos estão já renomeados. Aqui são Combo Box. Eu apenas mudei, escondi aqui as bordas, mas são Combo Box. Observe aqui, ó. Então o nome dessa, por exemplo, é a CMB Faces. Então esse arquivo aqui é um arquivo que eu construí para uma retífica e eu vou estar lhe ensinando aí a criar esse cadastro. Então o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Observe aqui a opção módulo. Então eu vou estar inserindo um módulo a esse projeto. Aqui eu vou estar criando uma variável do tipo global, onde eu vou poder manipulá-la dentro de todo o meu projeto. Então observe, ó, global const. E aqui eu vou dar o nome à nossa variável. Vou chamá-la, por exemplo, de título MSG. E vou classificá-la do tipo string, ou seja, do tipo texto. E aqui eu vou atribuir um valor a ela, ó, igual, entre aspas duplas, aqui entre o título da minha mensagem. Então vou chamar ele aqui, por exemplo, ó, de controle de retífica, ó, controle de retífica. E aí você pode estar se perguntando o que é que eu ganho fazendo desta forma. Toda vida agora que eu vou utilizar um MSG Box e eu queira que apareça uma mensagem personalizada no meu MSG Box, eu vou simplesmente informar dentro dos meus parâmetros título MSG e não vou precisar mais ficar digitando controle de retífica, mas ficar digitando o mesmo nome. Muitas vezes a gente, ao digitar várias vezes o mesmo nome, possivelmente a gente pode digitar de forma errada. E também, o que eu ganho com isso? Se eu precisar renomear o título da minha mensagem, eu faço apenas uma vez. Eu venho aqui, altero o nome que eu queira e todos os locais que eu estiver utilizando o título MSG também já receberão as atualizações. Então a gente tem aí pelo menos 2 ganhos fazendo dessa forma. Então observe aqui que eu estou com um módulo aqui, ó. Criei um módulo separado e criei aqui uma variável do tipo global, uma constante, ó, título MSG. E passei um valor atribuído a ela, entre aspas duplas, ó, controle de retífica. Vou voltar lá no meu userform, duplo clique no meu botão salvar. E como é que a gente faz aqui, ó? Observe, ó.
vou criar aqui uma variável, vou chamar ela de id e vou dizer que ela vai ser do tipo o quê? Do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Mas a segunda variável, a variável precisar dela para quê? Para armazenar informações lá na minha planilha. Então, vou classificá-la aqui também do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, eu vou utilizar a nossa estrutura which, que quer dizer com. Então, lembre-se, toda vez que eu colocar a estrutura which, o objeto que eu colocar do lado da mesma, eu vou acessar as propriedades dele. Então, observe, ó. Vou trabalhar com aquele nosso codename. Então, se observarmos, eu vou estar trabalhando com a plan2, que é o codename da guia cadastro. Ó. Então, plan2 eu vou utilizar dentro do meu código aqui do lado da estrutura which. Então, observe, ó, plan2, que é o nome do meu objeto, o nome da minha guia. E agora, se eu colocar um ponto, eu vou ter acesso às propriedades da mesma. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Observe, ó, vou utilizar aquela nossa variável id, que eu declarei aqui do tipo integer aqui acima, e eu vou atribuir um valor a ela, ó, igual, o que eu vou atribuir a ela? Ó? Vou colocar aqui um ponto, o meu application, ou seja, a minha aplicação, ponto worksheet function, ou seja, eu vou utilizar uma função aqui da nossa planilha. E que função será essa? Worksheet function.mass. Ou seja, eu vou utilizar a função máximo. Para quê? Para descobrir o valor máximo lá da coluna que eu está salvando o meu registro. Por quê? Porque eu vou criar um ID autoincrementável. Para que eu preciso dele? Bom, se você vai estar editando o registro, se você vai atualizar ou excluir, você não pode ter o registro repetido. Quando eu me refiro a repetido, é a identidade do registro, o número do registro. Então, observe, ó, entre parênteses, eu vou colocar aqui, ó, ponto colors. Então, lembre-se que eu só estou conseguindo acessar as propriedades apenas colocando esse ponto, porque eu estou utilizando a estrutura which. Então, ponto colors, entre parênteses, eu vou informar o colors é a coluna. Então, ou colunas no plural. Eu vou formar qual coluna. Qual é a coluna que eu vou armazenar a identidade do meu registro? Normalmente a gente armazena na primeira coluna. Então, por isso que eu vou colocar aqui o número 1. Ó, e fecho o meu parênteses do colors. E agora eu vou fechar o parênteses na função mass. Bom, entendido isso, o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou dar um enter. Eu posso colocar aqui um end, o it para fechar essa estrutura. Se eu fizer só até aqui, o que vai acontecer? Ó? Se eu colocar aqui um msgbox, observe, ó, msgbox, ou seja, eu vou fazer aqui um teste, vou emitir uma mensagem e vou armazenar aqui o ID. Ó. Então, essa informação aqui vai ser armazenada no meu ID e aqui eu vou enviar para você pela minha tela. Ó. Então, vamos executar aqui só para a gente fazer um teste, para você entender o que eu vou fazer. Observe que eu vou estar trabalhando com essa guia aqui a cadastro. Ó. Observe que nesse momento eu não tenho um registro algum e eu passei como parâmetro a minha primeira coluna, a coluna A. Então, vou clicar no meu salvar. Observe que ele me emitiu aqui o número 0. Por que ele me emitiu o número 0? Porque ele buscou o valor máximo dentro da minha coluna A. A minha coluna A, nesse momento, não tem valor algum. Se eu vir manualmente aqui na minha base de dados, por exemplo, eu colocar o número 1 e clicar novamente no meu botão salvar, observe que ele me emitiu aqui o número 0. Bom, tem uma pegadinha aqui por trás, ó. Se eu vim aqui, se você observar, nesse momento, ela está inserida aqui o texto, está como texto, e não como número. Observe até que me aparece esse alerta aqui do Excel. Ó. Isso aqui é uma pegadinha, ó, porque se eu vim aqui converter como número, e eu clicar novamente no meu botão salvar, observe que agora ele retorna o número 1, ou seja, a função mass descobriu o valor máximo que tem dentro da minha coluna de número 1, retornou o número 1. Se eu vier aqui e colocar manualmente o número 2, observe que novamente ela ficou no formato texto. Ó. Então é interessante que eu selecione a coluna por inteiro, clique sobre ele, sobre a minha coluna, eu posso estar aí pressionando o Ctrl mais 1 para que você possa estar acessando aí as configurações do formatar. Então eu vou aqui, ó, em formatar células, diretamente por aqui mesmo, e vou mudar aqui, ó, através do número, vou tirar aqui as casas decimais e vou dar um OK, ó, vou deixar 0 casas decimais. Então, se eu inserir aqui o número 2, observe que agora sim ficou o número alinhado no formato número. Então, se eu clicar no meu salvar, observe que agora retornou o número 2. Se eu vir aqui colocar o número 3, ó, vai retornar o número 3. Ó. Ou seja, eu estou sempre descobrindo o valor máximo. Só que o que acontece? Eu quero sempre salvar o meu próximo registro com um número a mais. Então, somente dessa forma, ainda não está resolvido. O que eu vou fazer? Ó? Vou descarregar aqui o meu formulário, desenvolvedor Visual Basic, e aqui, ao invés de eu colocar somente colors entre parênteses número 1, eu vou colocar aqui um mais
1. Por quê? Porque eu quero descobrir o valor máximo e somar mais 1, para que sempre eu tenha um ID autoincrementável, sempre um número a mais do que o número anterior, o valor máximo anterior. E o detalhe, a função máxima é muito interessante, porque se eu vier aqui, suponhamos que eu ordene esses dados, e suponhamos que entre o número 1 e o 3, suponhamos que tivesse aqui um 4, ó. Então, a função máxima, o que é que vai fazer para mim? Observe, ó, se eu clicar aqui no meu salvar, vou só mostrar aqui para você aqui, ó. Se eu clicar no meu salvar, observe que ele retornou o número 5. E aí por quê? Observe, ó. Retornou o número 5 para a gente. Se observarmos, eu tenho na minha base de dados 1, o 4 e o 3. A função máxima descobriu o valor máximo que está nessa coluna, ó, independente se ele está em ordem crescente ou decrescente. Então, muito interessante essa função utilizando para o ID autoincrementável. Legal? Então, entendido esse conceito, observe, ó. Aqui eu estou emitindo uma mensagem através do MSG Box. O interessante é que eu já salve as informações para que eu possa salvar. É bem simples, ó. Vou apagar esse comando. Aqui foi o comando só para lhe mostrar o que é que ele está fazendo para a gente, ó. O que eu vou fazer aqui? Observe, eu vou pegar a nossa variável linha, que eu declarei aqui do tipo integer. Observe aqui a nossa variável linha, declarada do tipo integer. E o que eu vou fazer com ela? Ó? Eu quero armazenar na minha variável linha o que? Meu ponto range, ou seja, no meu intervalo, entre parênteses, eu vou informar o que? A última célula do Excel. Para quê? Porque o meu cursor vai vir da última célula do Excel e parar na minha última célula preenchida. Assim eu vou descobrir qual foi a última linha preenchida. Para quê? Para que eu sempre descarregue as informações na primeira linha vazia, após a última linha preenchida. Então é bem claro esse comando, ó. Qual é a última célula do Excel? A 104.8576. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Deixa eu mostrar aqui rapidamente a você, ó. Se eu pressionar aqui, ó, Ctrl seta para baixo, observe, ó, eu parei na minha última célula do Excel, ó, a 104.8576, ó. Como eu estou na minha última célula do Excel, se eu pressionar Ctrl seta para cima, observe que eu parei na minha última linha preenchida, ó. Ou seja, o meu comando sempre vai fazer isso para a gente, a nossa macro vai fazer isso para a gente, para quê? Para que ele sempre descubra qual foi a última linha preenchida, para quê? Para que ele sempre salve pós ela, ou seja, sempre salve na primeira linha vazia. Entendido esse conceito, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui, ó, .ent. Então esse é o comando que eu estou programando que vai fazer exatamente isso que eu fiz manualmente com você, ó. Ent xloop, ou seja, eu vou pegar o meu cursor de baixo para cima, para quê? Para que ele pare na minha última linha preenchida, ó. xloop.row, ou seja, linha. E para que eu não venha salvar o meu registro sempre em cima da minha última linha preenchida, se você observar, quando eu pressiono Ctrl seta para cima, eu sempre paro na última linha preenchida. Se eu fizer exatamente isso, o que vai acontecer? Eu vou salvar o registro sempre em cima da última linha preenchida, ou seja, eu vou estar sobrescrevendo ela, e não é isso que eu quero. Eu só quero utilizá-la como parâmetro, para que eu saiba qual foi a última linha preenchida. Então eu vou colocar aqui um mais um, que é o segredinho, ó, que vai permitir com que eu salve essas informações sempre na primeira linha vazia, após a última linha preenchida. Então esse mais um é o que vai fazer com que o meu cursor desça uma linha. Se eu fizer novamente o nosso comando, ó, observe que nesse momento eu tenho aqui 1, 4 e 3. Se eu vir aqui no meu formulário e clicar no meu salvar, ó. Deixa eu só vir aqui parar para o cadastro, só para que você veja o que está acontecendo, ó. Cliquei no meu salvar. Cliquei. E observe que nesse momento ele ainda não descarregou. Por quê? Porque eu ainda não programei para que ele descarregasse, beleza? Aqui eu ainda estou, nesse momento, apenas dizendo para o meu comando que eu quero descobrir a última linha preenchida, ó. Então, observe, ó, se eu vier agora aqui, descarregar o meu formulário, desenvolvedor Visual Basic, se eu colocar aqui um MSG Box, ó, MSG Box, linha, só para que você entenda o conceito, ó. O que é que vai acontecer? Ele vai me mostrar qual é a última linha preenchida mais um. Observe, ó, vou clicar em formulário, vou clicar aqui, vou mostrar aqui a aba cadastro, só para que você veja, e vou clicar no meu botão de salvar. Observe que ele retornou o número 6, ó. Se observarmos, ó, o número 6 é exatamente a próxima linha vazia, ó. Então sempre ele sempre captura a última linha preenchida e soma mais um para que eu saiba qual é a próxima linha vazia, para que eu possa descarregar as informações. Agora, como é que eu vou enviar essas informações? Muito simples, ó. Vou descarregar aqui o nosso formulário.
desenvolvedor Visual Basic. E o que eu vou fazer aqui, ó? Vou apagar esse comando, que foi só para que você entendesse o conceito. E agora eu venho aqui, ó, com o meu ponto range, ou seja, o meu intervalo, entre parênteses. Eu vou dizer o que, ó? Entre aspas duplas, eu quero salvar na primeira coluna essa informação. Então eu vou colocar aqui a letra A. Aqui é indiferente eu colocar maiúsculo ou minúsculo. Vou fechar aspas duplas e eu vou concatenar com quem? Eu vou concatenar com a nossa variável linha, pois é ela que armazena a linha que eu desejo salvar as informações. Fecho o meu parênteses, o value, o nosso valor. E o que valor será esse atribuído a ele? O nosso ID. Ou seja, esse carinha aqui, ó. Se eu vier agora, clicar no meu formulário, clicar no meu salvar, observe que ele já executou alguma coisa. Se eu vir aqui na minha aba cadastro, observe, ó. Vou clicar no meu salvar e observe que ele está descarregando lá, ó. 6, 7, 8, ou seja, está sempre pegando o último valor. Vamos colocar aqui, por exemplo, 20, ó. Se eu clicar no meu salvar, ele vai salvar o 21. Exatamente, ó. Da forma que a gente queira, ó. Imagina que você pode estar excluindo o registro. Nem sempre você vai ter do 1, por exemplo, nesse caso, ao 21, sequencialmente. Possivelmente você pode ter excluído registro na sua base de dados. Isso aqui não vai atrapalhar o nosso ID autoincrementável. Observe, ó. Bom, se você entender isso, fica super fácil, porque agora eu consigo descarregar as informações na coluna B, na C, na D, como eu queira. Basta eu fazer o quê? Basta saber o nome dos meus objetos. Então, se eu vier aqui, ó, exibir o meu Project Explorer, duplo clique no meu userform, com o meu nome desse objeto aqui, ó, cliente, ó, cliente, eu vou dar um Ctrl C sobre ele, duplo clique no meu salvar, e eu vou fazer o quê, ó, vou colar aqui o nome do meu objeto, ponto texto, só para garantir mesmo. E eu posso simplesmente copiar esse comando, dou Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V e vou colocar o nosso sinal de igual. Ou seja, eu estou atribuindo que eu vou querer salvar onde? Na minha coluna de número B. Observe que agora eu coloquei maiúsculo, mas como eu havia dito para vocês, isso aqui é indiferente. Ó. Maiúsculo, minúsculo, aqui ele não vai fazer distinção. Ó. E eu estou salvando agora na minha coluna B o nome do cliente. Ó. Então, se eu vim aqui, vou mostrar novamente a você. Não é necessário eu ativar a plan, eu só estou ativando para que você veja. Então, o campo OS, normalmente, o campo OS é ele que vai gerar automaticamente. Mas, se você... Observe, ó, eu vou vir aqui no campo cliente, vou estar aqui, por exemplo, ó, Gleidson Pereira. Se eu clicar no meu salvar, observe que ele salvou lá, ó, Gleidson Pereira, número 24. Ó. Se eu vir aqui no motor, obviamente ele não vai fazer nada por enquanto, até porque a gente não programou para que ele fizesse isso, ó. Mas é muito simples, ó. Se eu quiser descarregar na minha coluna C, aqui, ó, descarrega o meu formulário, desenvolvedor Visual Basic, o nome do meu objeto lá eu não sei decorado, então eu vou vir aqui nele, vou copiar o nome do meu objeto, Ctrl C sobre ele, duplo clique no meu botão salvar, colo o comando, colo o nome do objeto, ponto teste, só para garantir, se eu botar só txt motor, possivelmente ele iria funcionar da mesma forma. Então eu vou copiar até o sinal de igualdade, Ctrl C, vim aqui, mudo para Ctrl V e coloco o número C. Ou seja, eu vou descarregar na minha coluna C a informação que estiver no meu txt motor. Ó. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, Hugo, o campo OS, aqui eu deixei ele livre para que você possa estar digitando. Se você observar lá no meu ID autoincrementável, o que acontece? O meu ID autoincrementável está gerando automaticamente. Ou seja, a gente pode ter aqui uma coluna para ter a identidade do registro e pode ter uma coluna a mais para quê? Para realmente ter o número da OS que você pode estar lançando, ao invés do sistema gerar para você. Aí vai dar lógica de cada um. Então vamos partir do ponto que é o próprio sistema que vai gerar a OS. Ou seja, esse campo aqui nem haveria necessidade de existir aqui para a gente, beleza? Porque o próprio sistema gera o ID autoincrementável. Então vamos desconsiderar esse campo aqui OS a priori. O motor, se eu vier aqui colocar, por exemplo, ó, Fiat, se eu clicar no meu salvar, observe que ele já salvou lá, ó. Se voltarmos lá no nosso Visual Basic Edit, vou clicar aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic, e se eu vier aqui, ó, e colocar, por exemplo, ó, MSG Box, e vamos utilizar aquele nosso envar username, ou seja, para retornar o nome da minha máquina, ó, envar, entre parênteses, entre aspas duplas, username, fecho aspas duplas e fecho parênteses, aqui o username é indiferente eu colocar maiúsculo ou minúsculo. Eu vou concatenar com o meu prompt, ou seja, o corpo da minha mensagem. Ó. Entre aspas duplas, eu vou dar um espaçamento para não juntar o meu username com a minha mensagem. Vou retornar, por exemplo, aqui, cadastro, vai retornar lá o nome da minha máquina, beleza? Então vai possivelmente trazer o quê? Ó? O nome da minha máquina, cadastro realizado com sucesso.
fecho aspas duplas. Aqui eu vou fechar aqui só a janela das minhas propriedades, do meu project, para aumentar aqui o nosso campo de visão, ó. Vírgula. Vou utilizar aqui o VB Information para trazer aqueles símbolos de informação dentro do meu MSG Box, ó. VB Information. E aqui entra quem, ó? Vírgula. Então lembre-se que o tradicional é eu colocar entre aspas duplas o título da minha mensagem, porque isso aqui é um texto. No entanto, eu estou utilizando aquela nossa variável que eu utilizei do tipo constante. Então, basta eu vir aqui e colocar título MSG. Ó, título MSG. Se eu sair do campo e as iniciais ficarem maiúsculas, possivelmente ele reconheceu o comando. Ó. Se eu selecionar quem é título MSG, selecionei. Se eu clicar com o botão direito sobre ele e clicar aqui na opção, ó, definição. Então, se eu clicar em definição, ele vai me mostrar possivelmente quem é título MSG. Ó. Então, cliquei com o botão direito, definição, e me mostrou quem é título MSG. Ó. É o controle retivo, que é o título da minha mensagem. Se eu clicar sobre ela, última posição, eu retornei para onde eu estava. Então, se eu vim aqui novamente, observe, ó. Vou colocar, por exemplo, ó, Ricardo Souza. Se eu vim aqui no motor, colocar, por exemplo, ó, Estrada. Clicar no meu salvar, ele vai trazer lá o nome da minha máquina, cadastro realizado com sucesso, ó. Então, dou OK. Nesse vídeo, aprendemos a salvar os registros na planilha utilizando o comando application juntamente com o nosso worksheet function, utilizando a função máxima para descobrir o valor máximo de uma coluna e também descobrimos a última linha preenchida. Para quê? Para que eu sempre salve após a última linha preenchida, naquela primeira linha vazia. E também criamos um título dinâmico, aonde eu tenho apenas o trabalho de atribuir a ela um título para a minha mensagem e quando eu precisar, eu posso ir lá nesse variável, alterar o nome e aonde tiver essa nossa variável, ela vai estar sendo atualizada com título dinâmico. Então, essa aula foi super produtiva. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele gostei para eu entender que você gosta de conteúdos como esse, para que a gente possa fazer mais conteúdos para você.